solitários são as suas vítimas. Com um simples beijo ficam apaixonados. Por isso preciso encontrá-la urgente, porque o meu coração inocente por essa mulher foi assassinado. Já ouvi dizer que os assassinos voltam ao local do crime pra pedir perdão. Por isso espero essa criminosa pra ressuscitar o meu coração. Se ela voltar, será prisioneira e receberá meu amor por castigo. Meu peito será uma penitenciária, onde viverá para sempre comigo. Voltam ao local do crime pra pedir perdão. Por isso espero essa criminosa pra ressuscitar o meu coração. Se ela voltar, será prisioneira e receberá meu amor por castigo. Meu peito será uma penitenciária, onde viverá para sempre comigo. Encoste seu lindo rostinho neste ombro amigo e pode chorar. Seu coração está sofrendo, só o pranto pode a dor desabafar. Não posso ver mulher chorando, que sinto vontade de chorar também. Mulher é uma florzinha viva que não pode nunca chorar por ninguém. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Se fosse possível juntar o pranto das mulheres que eu já vi chorar, daria um ribeirão corrente de águas bradias correndo pro mar. Até o próprio oceano se agitaria chorando também, pois cada gota deste pranto é um pedacinho da vida de alguém. Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser. Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher. Chore neste ombro amigo,
É alguém chegar com frio, uma eu darei, mas no amor sou egoísta. Eu não quero sentir um sócio, jamais, querida, vou sentirei. É sempre assim, amigo, posso perder tudo na vida, mas o amor da mulher amada nunca. Você agora vai decidir qual de nós dois será o homem que você quer para viver. Assim não posso continuar. Você me encontra durante o dia e quando é noite tem que voltar. Se eu tiver duas camisas, é alguém chegar com frio, uma eu darei, mas no amor sou egoísta. Eu não quero sentir um sócio, jamais, querida, vou sentirei. Olá, gente, bom dia! Estamos começando mais um Café em Pauta aqui na Azul FM de Maringá. Hoje nós estamos, nós estamos tentando buscar um linkzinho, deu uns BOzinhos aqui, chega mais tarde, estamos aqui desde as 6 horas da manhã. O nosso convidado acordou cedo, chegou mais cedo que a gente aqui, daqui a pouco nós vamos apresentar ele, vamos dar abertura aqui no programa. Fim de semana foi meio gelado, diz que vai gelar mais ainda por aí, vem mais frio pela frente, e aí eu tô começando a ficar com saudade de Santarém, no estado do Pará. Santarém, Cláudio, o pessoal mandou mensagem pra mim, eu pedi o preço do combustível lá em Santarém, como é que tava o preço da gasolina? E aí vocês vão assustar, a gasolina lá tá R$ 6,95, tá mais barato que aqui em Maringá, eu achando que ia estar R$10 o litro. Aí o amigo meu, Joelson, ele é secretário, ele mandou uma mensagem, Clóvis, ó, e mandou a foto do posto, gasolina R$ 6,95. E o diesel lá é mais caro do que a gasolina. Hoje nós vamos ter alguns assuntos aqui interessantes. Eu quero dizer o seguinte, gente, primeiro, obrigado pelo pessoal que participa com a gente sempre aí, né, tá ao vivo com a gente no YouTube. E eu quero dar uma notícia para quem gosta de viajar, também relacionada ao estado do Pará. Eu estava ouvindo o governador, o Helder Barbalho, falar sobre o que está acontecendo na cidade de Altamira. Se você pretende viajar para o estado do Pará, cuidado, Altamira, o bicho está pegando. Segurança pública lá está tentando resolver alguns pepinos na cidade, a coisa não está muito boa lá na região de Altamira não. Então se você tem alguém que conhece por lá, é bom você ir tirando informação se for viajar para a região, porque a parte de segurança está complicada em Altamira hoje. Ontem foi domingo, nós tivemos ontem alguns eventos por aí, entre eles acho que teve a parada gay, né, do orgulho gay, LGBTQIA+. E aí à noite eu recebi umas fotos do pessoal aqui em volta do Willie Davis, reclamando sobre muita garrafa quebrada, sujeira na calçada, e até fizeram um comentário, eu não sabia, eu não sei se foi lá ou não o evento, mas comentando, então eu sei que o pessoal às vezes sai para poder fazer o seu, né, divulgar o seu trabalho, tem lá a sua posição pessoal firmada, e aí de repente alguém sai fora da casinha, então deixou tudo sujo, quebrado lá, o pessoal atentar um pouco mais para isso, mas essa cobrança tem que ser feita, né? Não é porque é de um determinado grupo, ela tem que ser feita, sei lá,
tem a marcha para Jesus, sujou a cidade, a gente tem que cobrar. Tem a marcha, tem que cobrar. Então a gente só está comentando isso aqui porque realmente eu recebi inúmeras reclamações ontem sobre a sujeira em volta do Willie Davis aqui em Maringá. E eu repito, não sei se tem a ver com o evento de ontem, mas como eles passaram por lá, então só para o pessoal atentar sobre isso. E uma das matérias no dia de hoje, Jovem Pan, Luiz Neto. O comentarista Luiz Neto foi cortado da Jovem Pan, não faz mais parte da bancada da Jovem Pan, e o que é uma baixa para o Jornal de Manhã, inclusive a gente entra no mesmo horário que eles lá. Então o Luiz Neto, que foi meu companheiro de bancada durante um bom período, parece que está fora da Jovem Pan, Cláudio. Hoje a Jovem Pan está reformulando, acho que seu pessoal, porque eu não sabia, mas aí eu recebi essa informação. Então o jovem Luiz Neto, jornalista, promissor jornalista, inclusive, está fora, comentarista, né, da Jovem Pan. Segundo o que chegou até mim de fonte confiável, o Luiz Neto não vai fazer mais parte da Jovem Pan de Maringá. Sobe o som, Claudião. Nós teremos por aí, pode ser que nós tenhamos por aí uma mudança na cadeira legislativa em Maringá. Há um baralho de gato aí, um embaralhado de gato aí no meio desse negócio, e depois eu vou até tirar essa informação mais a limpo, mas o vereador Flávio Mantovani, Cláudio, olha que coisa doida. Muitíssimo bem votado, o vereador Flávio Mantovani. Há um questionamento sobre o seu cargo de vereador eleito pelo povo, mais votado de Maringá na última eleição. Ele corre o risco de ficar fora da Câmara de Vereadores, segundo os relatos que eu recebi aqui de algumas informações, porque quando ele pediu desfiliamento do partido em que ele pertencia e foi para outro partido, né, ele pediu para sair do partido, havia ainda aquela brecha. O país é cheio de brecha em lei que a gente não consegue entender, de que ele não poderia fazer isso, mas ele tinha uma anuidade do diretório local, mas estão questionando que ele teria que ter essa anuidade do diretório estadual. E aí o Bacurau, né, conhecido Bacurau, representa a juventude de Maringá, que era o suplente, né, a cadeira no partido em que o Flávio Mantovani estava anteriormente, antes de pedir a sua transferência para outro partido. Ele entrou juridicamente contra o Flávio Mantovani, sua equipe jurídica entendeu que havia um erro quando ele deixou o partido, e aí estão exigindo a cadeira do Flávio Mantovani na Câmara. E eu recebi uma informação de que já há jurisprudência em relação a isso, em algum caso ou outro. Se eu não me engano, Guarapuava, o irmão do prefeito, foi cassado lá, o vereador cassado é a palavra, não tem outra, perdeu o mandato para o seu suplente, porque havia feito a mesma manobra que o Flávio Mantovani. Agora, cabe aqui só um detalhe: o Flávio Mantovani, ele é advogado, ele é vereador, já não é de primeiro mandato, ele tem uma experiência política violenta, sabe o que faz. Não sei se esse erro ele cometeria. De qualquer forma, está aí para você em primeira mão. O vereador Flávio Mantovani pode perder a cadeira para o Bacurau, o seu sucessor, se isto acontecer, Cláudio. E aí eu não sei não, hein? Vereador que está vindo uma pré-campanha para deputado estadual, foi um dos mais votados na última eleição para deputado. Eu acho que pode ser que a gente tenha surpresa por aí, certo, seu Cláudio? Eu tive uma notícia boa relacionada com o nosso convidado, nós já vamos apresentá-lo daqui a pouquinho, daqui 2 minutinhos. Eu tive uma notícia boa em relação
ao artista Marcelo Benites, de Umuarama, nossa terra natal. Ele é um artista em Umuarama e recentemente ele foi chamado para expor as suas obras, né? Ele é um artista aqui da região e as suas obras foram selecionadas para serem expostas no Palácio do Planalto. Ele mais alguns, né, por esse país afora, mas ele teve esse reconhecimento. Então o Marcelo Benites, de Umuarama, vai expor as suas obras de arte lá no Palácio do Planalto por um período. Então, parabéns para o Marcelo, parabéns para a cidade de Umuarama e parabéns para quem incentiva a cultura neste país. Claudião, tem algum som sertanejo aí ou não? Algum som do Toquinho, Vinícius, alguma coisa? Como é que tá esse som aí hoje? Então, sobe o som que eu vou tomar um cafezinho aqui e já vamos apresentar o convidado. Vamos bater um bate-papo aqui, rapidão, tomando um café. Bora lá? Nos braços do amigo pra conhecer meu filho, porque eu não vou. Naquela curva, beira da estrada, uma cruz ao lado do pinheiro, marca pra sempre onde foi ceifada a vida e o sonho de um caminhoneiro. Com a morte do companheiro, a saudade vai chegar. Aqueles bons e velhos tempos nunca mais irão voltar. Mas o destino cruel e traiçoeiro marcou a hora e o lugar. A chuva fina e a pista molhada, com a carreta foram se chocar. Mas como todos têm a sua sina. Eu estava descendo lá de Macapá, eu estava indo para Manaus e aí eu passei em Parintins. Estava tendo a festa do Garantido e Caprichoso, a festa lá de Parintins. Eu desci do navio, atrasei minha viagem em 2 dias, que eu tinha que passar em Taquatiara para depois ir para Manaus. De Manaus eu ia para Manicoré, e de Manicoré depois eu ia subir para Sena Madureira, lá na Boca do Acre. O meu pessoal estava entregando castanha lá na Boca do Acre para beneficiar numa empresa lá. E aí eu parei 2 dias lá e fiquei assistindo o festival de Parintins. Então a cultura do país ela é muito grande, ela é muito extensa, nós vamos falar sobre isso. E quem está vendo essa xícara aqui, ó, essa xícara é lá de Gramado, né, e de Canela. Eu vou falar de Canela, aqui acho que dá pra ver. Onde eu vou, eu ganho xícara, eu compro. Essa xícara aqui, na realidade, eu comprei, mas eu ganhei uma do Empório Canela, bem perto da igreja ali na cidade. E tomei um cafezinho, conversei com a turma, conheci a história do pessoal. E hoje eu vou tomar um cafezinho nessa xícara aqui. Sobe o som, Claudião. Gramado. Bora lá, Claudião. Claudião, o YouTube tá travando aí ou não? Tá normal? Como é que tá o YouTube aí? Deu uma travadinha aqui ou não? Tá meia boca? O YouTube tá derrubando a nossa casinha, Cláudio? Maravilha, maravilha. Ô, gente, hoje nós vamos ter um assunto aqui dinâmico. Eu falei outro dia pro pessoal, inclusive, que me indicou o Vital pra estar aqui. Se a gente pegar a experiência desse rapaz que está aqui, que já vai ser apresentado, que muita gente já conhece, né? Muita gente conhece. Nós precisaríamos, eu acho que de uns 4 programas, no mínimo de 1h30, para a gente poder falar da experiência, do que ele conhece desse país afora e fora do Brasil, porque ele é ator, ele é comunicador, ele é da área da profissional da comunicação, igual a gente aqui, ele é educador cinematográfico, já discursou aqui na Câmara de Maringá, foi lá para apresentar a sua visão, o trabalho em relação à cultura de Maringá. Ele assina uma coluna no jornal aqui, O Maringá, da minha amiga Pamela Pan, da Ângela, do Josué. Um abraço para o pessoal do jornal O Maringá, que inclusive o referendou com muita honra, por sinal. Ele tem um trabalho magnífico, ele é reconhecido, o seu trabalho é reconhecido pela Unesco, isso aí não é para qualquer um.
morou fora do país, nós vamos explorar isso aqui. Ele é Vital Ben Weiserman, nome importante, é o nosso convidado de hoje, vamos falar sobre cultura. E eu queria dar o bom dia especial para você, Vital, meu amigo. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Café em Pauta. Bora lá tomar café e falar sobre cultura, Vital? Bom dia, senhor Cláudio. Bom dia, Clóvis Pontes. Muito obrigado. Eu gosto muito de comunicação. O rádio foi a minha janela mãe da imprensa, a Rádio Atalaia. Ah, você começou na rádio. No Família Alves, né? Sim. E depois foi seguindo. Marquinho, repórter né? fotográfico, depois fui pra Band. E para um ex-gago ou para um gago conseguir ser supervisor de rádio na cidade de São Paulo, eu acho que Deus ajudou a subir uns degraus aí, né? Mas você... Então, ó como é que o programa é doido, maluco, dinâmico. Você falou que você era gago? E sou gago. Mas como é... Eu tinha é igual o sujeito que ele vai toda semana no Alcoólicos Anônimos ele trata. Mas pode ter um deslize a qualquer momento. Mas eu tinha um amigo quando era menino. Você é de Umuarama, Vital? Nasci em Umuarama, Hospital São Paulo. Até o cachorro entrou dentro do hospital, porque não tinha nenhuma cuidado sanitário como tem hoje. O cachorro era um ano mais velho que eu. E a minha primeira alimentação lá dentro foi um doce de abóbora que meu pai me levou. Aí, coisa boa. Hoje... Era o jeito que a cidade, hoje, que a humanidade hoje fazia. se fizer isso, mete teu pai na cadeia. Meti o teu pai na cadeia e falou, você tá doido, dá dor de abóbora pra espiar aí? Hoje as pessoas, elas potencializam muito coisas desnecessárias. Eu tomava água do Rio Goiuerê quando era menino, a gente caçava, tinha para fazer remédio, banha de capivara, aprendi isso. Quando podia, na época, meu pai nunca caçou, não sei, para se alimentar, porque não tinha para onde correr, era tudo estrada de terra, não tinha mercado. Ó, para andar no mercado era longe, a gente morava no sítio, e eu lembro até hoje, a gente tomava água do Rio Goiuerê, ninguém reclamava. Hoje a gente reclama de água que não está gelada. Eu vou pedir um favor para vocês. Tem gente lá na Itália acompanhando isso aqui, em Terme, do lado de Roma. Simone Busata, ela pediu o link desde Cláudio, ontem. O link tá aqui, pera um pouquinho, vamos lá, pessoal. Tu vai lá no meu Facebook, eu tô no grupo de amigos da Pamela. Pessoal da Itália, então pera aí que eu vou te passar agora. E ela era moradora de Maringá e tá lá. Bom, outra coisa, gente, olha só. Se você clicar aí, para quem tá fora, o Vital, no YouTube, Café em Pauta Azul, você vai entrar ao vivo no nosso programa, você vai acompanhar a gente durante esse tempo todo. Então, o pessoal da Itália tá ouvindo a gente lá, ô Vital? São teus amigos? Simone Busata, ela era de Maringá, foi para lá, tem gente pelo país todo. Você morou aí depois eu vou mandando aqui você me manda o link, eu vou mandando pro pessoal acompanhar. Não, maravilha, viu? Ou também as pessoas podem entrar no azulfm.com.br e ouvir também. Mas se eu quiser ouvir e assistir? A mesma coisa. Mesma coisa? Só que você não vai conseguir ouvir e assistir a mesma coisa, a não ser que você entre no YouTube. No YouTube. Então entra lá no YouTube, Café em Pauta Azul. Mas depois vocês me mandam isso. Nós vamos mandar. Manda para as pessoas, a gente cita essas pessoas, né? Perfeito. E é justo, né? Claro. Até porque tá acompanhando a gente. Vital, já que nós entramos nesse assunto aqui, eu falei aqui de Gramado, você acabou de mostrar no jornal, você teve aluno que está lá em Gramado hoje? Participa de... É uma história muito interessante, não sei Conta se eu história, posso então, começar. Por favor. Foi o seguinte, eu era professor universitário na cidade de São Paulo, e esse menino demorava 2 horas para chegar para estudar comigo, na faculdade Anhanguera. E ele superou, né? Ele superou a questão do racismo sobre ele, a dificuldade sobre ele, formou-se em cinema pela uma faculdade ou universidade que tem lá em São Bernardo do Campo. E a gente tem uma trajetória muito engraçada que está até registrado, que ele permitiu que eu fui o professor dele, depois ele me dirigiu no cinema, depois ele tornou o meu entrevistado. Você está brincando? Vocês fizeram esse... Foi. Isso aconteceu, isso é documentado. E aqui, em Gramado, ele ganhou 4 prêmios com o documentário Entre Nós e o Mundo, história verídica do primo dele assassinado na frente da escola em São Paulo, em 2016, sem ter nenhum ato ilícito comprovado. Ele estava saindo de dentro da escola e fuzilaram ele,
E ele foi, e ganhou 10 prêmios E ele contou essa no história, total. ele fez dessa tragédia, ele fez um documentário, tipo um E foi documentário. muito premiado. São 10 prêmios no total e várias indicações. Eu não sei se foi 2020 ou 2021, segundo o que ele me disse, ficou entre os 10 melhores documentários do Brasil. E hoje ele escreve para o Felipe Camargo na plataforma Star Plus da Disney, a minissérie O Santo Maldito, André Cavalcante e Felipe Camargo. Hoje ele é um roteirista de nível nacional. Bom, se ele, do jeito que você está falando, ele é roteirista a nível internacional já, então, reconhecido fora. Ele ganhou, esse aí é um Kikito, né? Kikito em Gramado, O Kikito que é em Gramado. Como o senhor disse que comprou a xícara lá. Eu passei lá, inclusive você tem ali no centro, você vai para a igreja ali de Gramado, onde tem a fonte dos desejos e tal, um pouco antes tem a galeria, ali tem até uma estatuazinha do Kikito e tal, porque tem um evento de cinema o ano todo lá. Se quiser pegar então, aí, rapaz, é maravilhoso. Então ele foi seu aluno, foi meu ex-aluno de interpretação. Fábio Rodrigo. Interpretação para o cinema. Só que a grande vontade dele era dirigir. Eu falei, vai fundo, cara. Porque isso é dom, Vital? Ou você tem que aperfeiçoar? Você Olha, tem um dom, mas você é obrigado a eu penso aperfeiçoar. assim, Deus concedeu para cada um alguma coisa para fazer aqui na Terra, né? Nem que for para encher o saco aqui do diretor do programa, né? Lógico. Que é o meu caso. Mas tá Para cada vendo um aí, Deus cara? deu. Dom. Agora, eu vou resumir isso. Família Farias. Já estive com eles, trabalhei com eles. Família Roberto Faria, Reginaldo Faria, Marcelo Faria. Perguntaram uma vez para o Reginaldo Faria, eu confundo Faria com Farias. Gente, desculpa, é muito nome na cabeça aqui. O Roberto Farias, ele é cineasta. Certo. Antigo já, da safra, acho que na época do Cinema Novo, se eu não me engano ali. E o Reginaldo falou assim, gente, é assim, Deus deu um dom para cada um, mas é preciso ter dedicação e vocação. As pessoas glamorizam muito o cinema, elas glamorizam demais o ator, glamorizam demais a comunicação, às vezes. Sim. Glamorizam demais a televisão. Hoje você tá, depois você não tá. Tem exemplos aqui de pessoas que migraram de uma televisão para outra ou saíram da televisão com 20, 30 anos de casa e traziam um orçamento enorme. Eu não preciso citar, mas vocês sabem como é que funciona. Sim. Isso é uma questão de repente, troca uma direção ou tem algum problema de ordem pessoal. Isso acontece? Isso acontece até na nossa família, isso não vai acontecer numa empresa. Onde a visão capitalista é muito violenta, vida né? É um conflito de interesses o tempo todo. Perfeito. Ninguém é imparcial o tempo lógico. todo, né? Todo mundo tem uma parcialidade. Eu sou palmeirense, sou corintiano, cada um defende seu opinião. Palmeirense, graças a Deus. Então, campeão mundial. Tem um campeão mundial. A mesa melhorou. Agora, Cláudio, agora nós melhoramos a qualidade da mesa. Olha que coisa boa, mas continua aí, Vital. E, então, por exemplo, eu fui numa palestra da Laura Cardoso na TV Cultura em São Paulo. E a TV Cultura tinha lá um projeto para quem estava começando ou para quem estava estudando ali. Certo. Na faixa etária ali dos 15 aos 30 anos, mais ou menos, era esse público que ia lá. Uhum. E eu fui lá já, mesmo um pouquinho mais de idade, porque Laura Cardoso é uma referência, tem que ser respeitada, né? Sim. E ela disse assim, gente, vocês não podem focar a profissão no glamour só. Ser os 4 ou 8 principais nomes quando abre a novela, o protagonista. Tem que estudar. Só tem 3 formas de crescer antes do advento da internet para ser famoso. Né? Certo. Isso aqui hoje, ela é a beleza do mundo e o pinico do mundo também. Sim, ela tá na linha tênue entre os dois campos. Até vendo aquela coisa do filme O Mercado de Notícias, que a gente não precisa entrar nisso, mas ele é uma referência. Uhum. Ou você estuda muito, ou você nasce filho de gente famosa, ou dono de televisão, ou você usa outros meios, como tem pessoas que se vendem sexualmente, usa o corpo, ou oferece, né? Então, essas 3 situações que eu entendo, pode ser que eu esteja errado, mas certo. Dentro da arte, desde 1984, né, a minha arte mãe era a música. Então tá, vamos lá. Porque eu tenho 42 anos. Não, é o que eu digo. Aí, ó, tá vendo? Mas vem cá, você tem uma experiência, Vital, do país, da capital, São Paulo. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro, o interior. E 70%, 80% do Brasil. E você morou quanto tempo fora do país? Você morou onde? Dá uma pincelada nisso aí, porque você morou fora. Você morou na França? Sim, eu morei Itália, Portugal, França e Holanda. 4
Portugal, 4 Itália, 1 ano França e 1 ano Holanda. E o restante E vivia. nesse período você trabalhou com cultura ou não? O que isso estava enraizado? Eu fui para lá porque eu ganhei bolsa de pesquisa. Então com certeza eu não ia óbvio, deixar né, de aproveitar de estar num lugar onde que é a cultura. Por exemplo, nós temos aqui os nossos malabaristas de sinal vermelho, certo. Trabalhadores da arte de rua. Maringá tem assim, às vezes um olhar diferente, vamos dizer, um preconceito com essas pessoas. Tem amigos meus que moram nesses países desenvolvidos, eles ganham de 150 a 400 euros por dia fazendo isso. Isso, trabalho na rua. Sim, mas só que é um bom trabalho. Tem um bom figurino, uma boa performance, não é uma coisa que o cara bate a cabeça e vai lá fazer. Como chama aquela arte, Vital, que a pessoa fica lá paradinho e de repente ele como é que chama aquela? Uma estátua, né? E tipo uma estátua. Lá fora é muito valorizado esse tipo de trabalho, né? Porque, por exemplo, pode ser que tenha um turista que deixa 1 ou 2 euros, que na verdade, na Europa, eu acho que o euro é a partir... No papel, a cédula a partir de 5 até 2 a moeda, tem gente que vai deixar 5 euros. Vai passar um milionário árabe que vai deixar $100. Que gostou do trabalho, mas, ou seja, muito relativo. O trabalho de rua, a arte de rua que a gente fala, é valorizado no exterior de uma forma diferente. Eu vou dizer, nós somos uma ex-colônia portuguesa. Sim. Holandesa. Que os donos daqui são os indígenas, daqui, no meu conceito. E o que acontece? Lá, o mundo já se rediscute de 6 a 8 mil anos. Coisas aqui que nós somos crianças ainda, né, em relação são absurdas para acontecer. Lá já acontece. Já acontece, por exemplo, a Holanda é um país super desenvolvido. Fala-se até de ser um estado judaico. A Holanda, né? Mas a Holanda tem uma visão de abertura em todos os sentidos. Isso ideologicamente, as praças no centro, no esporte, ou seja, mas lá o negócio é mais liberado. Aqui no Brasil, por exemplo, se discute a legalização de entorpecentes. Lá na Holanda já faz muito tempo. Eu, num certo ponto, sou contra, porque tem pessoas que ela não dá conta nem de álcool e direção aqui. Não, mas aí nós vamos entrar num confronto, né? Isso envolve cultura. É lógico. Nós barramos um monte de coisa, mas cigarro é bebida liberada solta. Por exemplo, qualquer um de nós que tem aí de 20 anos para frente já fez o hábito de ir a um bar, uma lanchonete, sentar, escolher uma bebida e ir embora. Lá na Holanda, você chega, escolhe o entorpecente ou droga que você quer usar, usa e vai embora. Exatamente. Só que você não pode, em maneira alguma, cometer um ato de assédio com uma mulher, perturbar alguém, até quebrar alguém. Então, até lá porque não precisa não te cortando, então não precisa de assédio, porque você tem, acho que na Praça de Amsterdã, aquelas cabaninhas que se você quiser pagar por um momento seu de prazer, você vai lá, eu não sei como é que tá isso hoje. Olha, mas tinha isso. É uma espécie de prostituição, né? legalizada? É vitrine. Fica um homem ou uma mulher numa vitrine com uma roupa curta, seminu, você vai lá e paga por aquele produto. Você passa num shopping center, por exemplo, ali no centro, você vê uma calça de 300, você pode pagar, você leva. Então, mas é muito diferente a cultura. Aqui é velado. Então, a prostituição está para todo lado, só que ela é velada. Sim, tudo bem. Então vamos lá. Eu também acho que isso aqui é um pouco essa visão. Eu sou obrigado a concordar com você. Fica a subjetividade moral. É igual você dizer, olha, não pode liberar as drogas, mas nós liberamos cigarro e bebida o tempo todo que leva para um terceiro setor que seriam as drogas. Meu amigo, isso é muito simples de entender. Então já está liberado. Quando os Estados Unidos virou um grande cliente de Escobar. Por quê? Que ele virou um grande cliente de Pablo Escobar. Eles levavam de toneladas para os Estados Unidos. Por exemplo, a gente pegar aquela coisa que o Pica-Pau, desenho Pica-Pau, ele tem um dia que ele faz, eu sou o mal necessário. Ele estava travestido, disfarçado de demônio, satã, não sei. Eu sou seu mal necessário. Então, o ser humano, ele age de acordo com os seus interesses. Assim, as famílias, os governos, são os países. São os eleitores. Você está entendendo? Se você pegar as gravações que foram feitas no período do governo acho que do Getúlio Vargas? Geisel. Do Geisel. Da Ernesto Geisel. Tá. Eu nasci no governo Geisel. Um ex-segurança da presidência, ele queria revelar algumas fitas
de reuniões do presidente com os ministros, e eles queriam tentar tirar o hábito brasileiro comer carne. Aí uma pessoa bem esperta falou assim, olha, acho que o Delfim Neto que entrou no meio disso. O Delfim Neto é daquela época. E falou assim... É da época do Emílio Garrastazu, o Messi já. Você tirar o hábito do brasileiro de comer carne é como você, por exemplo, querer introduzir café na China. Oh, mas tomara que... É uma mudança. Por quê? Cultural muito grande. O governo não estava dando conta que estava crescendo... Porque o Brasil estava saindo de um país agrícola para o industrial. O Brasil ele superou o PIB agrícola no ano que eu nasci, em 79 exatamente. A indústria passa um pouquinho, algum percentual acima da agrícola. Então, por quê? Os insumos eram muito caros. O Brasil ele deixa tudo para depois. Quando teve a quebra da Bolsa de Nova York, sim, o Canadá e outros países venderam café com a ideia de mercado futuro para receber com 40 anos. Getúlio Vargas ele mandou queimar o café. Nós queimamos milhões de sacas de café, até porque não é isso aí. Nós tivemos desperdício de comida num país que mas falta é isso comida. Aí. Eu lembro. Por que não doou esse café, então? Por que não fez como o Canadá, que vendesse para receber com 10 anos? Então, aqui nós precisamos copiar os outros. Desculpa ainda, e muita coisa. Eu acho que 79 era o Figueiredo, que era o presidente, né? Até 79 foi Ernesto era o Geisel, depois entrou o Figueiredo. 80, 85 foi o Figueiredo, mas já estava... Não, eu sei, então, mas abertura, foi o período da transição. Do Papa, isso, né? O período da transição, a mudança de sistema político. Sim. Novamente, mas acho que em 79, se eu não me engano, era o Figueiredo, o Aureliano Chaves era de Minas, era vice-presidente. Teve muita gente que retornou do exílio, acho que o Brizola, uma pancada de gente, de artistas aí. Era o João, acho que era o João Batista de Oliveira Figueiredo, o Aureliano Chaves era o vice. Era indicado na época pelo colegiado, tal, pelos deputados. Tinha eleição, tudo. Né? Exatamente, era indireta. Agora, ô Vital, hoje, uma coisa minha, eu, Clóvis Pontes, que sou leigo em relação à cultura, mas eu morei em Americana. Eu lembro bem de quando começou o polo cinematográfico de Paulínia, quando começaram a montar aquelas tendas ainda que eram lonas, tal, eu achava aquilo bonito, era a minha área, mas eu estive em Paulínia. Do lado de Campinas, né? Isso, do lado de Campinas. Havia todo um projeto para que se estabelecesse um polo cinematográfico em Paulínia, trazendo a cultura para a região, e isso aí sendo um motivo de alavancar, inclusive, a região em relação ao turismo regional. Qual é a tua visão, você que é da área, qual é a tua visão em relação a isso? Por exemplo, Maringá já teria condições de ter um polo cultural mais ascendente, em franco desenvolvimento, nesse sentido, de a gente criar, de repente, um polo cultural maior do que a gente já tem hoje em Maringá? Porque, na minha opinião, Maringá, se hoje você insere ela como pela terceira vez, a melhor cidade do Brasil para se viver, com toda a estrutura que tem educacional, é um dos índices mais avançados em relação à educação, é o pessoal que mora em Maringá. Nós temos aqui o pessoal formado, o nível aqui é elevado. Nós temos a cultura aqui muito grande, muito extensa. Falta alguma coisa nesse sentido para ampliar isso e para ir abrir um leque, já que nós precisamos de cultura inserido no contexto de uma nação, por exemplo? Bom, primeiro eu vou elencar a questão de Paulínia. Para quem não sabe, eu sou diretor de comunicação do Polo de Cinema do Paraná, recém-fundado, juridicamente. Tem apoio de maioria da Câmara Municipal, ele tem apoio do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e apoio do deputado estadual, Dr. Batista, e a Luciana Casagrande, que é a superintendente de cultura do Paraná. Então, após a reunião com ele em junho do ano passado, ele elencou o braço direito dele e o representante dele na Assembleia Legislativa, o Dr. Batista, e a Luciana Casagrande, que é uma secretária de Estado. Sim. Que tudo que nós precisássemos... Ela seria o elo, tá. Assim, ele deu uma carta em branco para nós. Eu falei certo. Assim, eu quero o projeto. Tá. Porque o governador, ele esteve na Califórnia, visitou o Vale do Silício, e no Vale do Silício, o que tem lá? Tecnologia. E como que ele queria trazer essa tecnologia para o Paraná? Agronegócio, para aperfeiçoar. Você pode ver que até hoje, quando colhe a soja e anda por aí, o caminhão vai jogando vai jogando dinheiro fora. Isso. Perde-se muito. No país desenvolvido não pode acontecer isso. Perde-se muito em relação ao transporte. Falta comida em outros lugares. Aí, o que aconteceu nessa história?
como ele é da comunicação, o pai dele é da comunicação, acho que é até de Jandaia do Sul. É de Jandaia do Sul, família dele é Jandaia do Sul. O pai dele trabalhou com o Carlos Alborguete, que Alborguete, foi onde ele comunicador começou. Meio atípico, Isso, né? meio polêmico pra época. Mas até hoje. criou o estilo dele, Exatamente. ali, dando algumas pancadas. Mas é igual tinha o Zé Bete, o Eli Júnior, o Eli, Eli Júnior, o filho, morou em... ou seja, cada comunicador tem seu estilo. Continua, desculpa. Então ele tinha um dele, o Alborguete tinha um dele. Tem, né? Então, o que aconteceu? Ele falou assim, eu quero esse projeto. Por quê? O cinema, para os senhores terem uma ideia, a cada filme gera 1.000 empregos. A cada filme? Direto ou indireto? Direto. Direto? Então você liga mais 4.000 indireto? Digamos que o fato de nós querermos implantar o Polo Cinematográfico do Paraná aqui, que antigamente era de Maringá, mas o governador orientou que fosse do Paraná, para ele ter mais força e buscar recursos BRDE. Entendi. Filme Bacurau, tu ouviu falar, 800 empregos, enxutíssima produção. A minissérie ou microsérie Hebe, Uma Estrela do Brasil, 1.267 empregos gerados. Cada emprego desse, o salário menor é 5, 6 mil reais. É uma remuneração boa para o acesso de... Tá, e aí a gente... Então, por exemplo, por que eu tô... Vital, tem hoje, não corta o raciocínio não, mas por que eu tô puxando isso? Se você acabou de dizer alguma coisa que eu não sabia, se você tem aí, você cria de repente um documentário, ele gera aí 1.000, 2.000 empregos diretos. Imagina o total indireto e a divisa que ele traz para o município em relação à renda, como movimento pequeno comércio. Pode pegar. Ele movimenta o comércio local, ele movimenta as pequenas empresas, que é de onde vai sair, tirar o país da crise, não é na balança comercial do agronegócio. Dá uma pincelada aí. Eu vou já então mostrar, Chega aí. Vou mostrar o tamanho do boi. Bora lá, vamos ver se esse boi tem picanha ou... O cinema brasileiro, mesmo que tímido, movimenta 30 bilhões de reais por ano. Eu estou dizendo antes da pandemia, eu não sei no momento. Tá. Por quê? Hoje, um filme a nível de Bacurau, de Hebe, ele vai ser orçado ali aproximadamente de 6 a 8 milhões. Tá. Eu vou pegar um exemplo aqui que todo mundo conhece. A Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo. Certo, Paulo Gustavo. Se eu não me engano, esse filme ele não foi investido mais de 8 milhões. E ele retornou 143 milhões. Então... Mas para onde vai esse retorno? Vai pro ator, vai para equipe? Como é que funciona essa remuneração? Como é que funciona isso nos bastidores, Vital? Como é que funciona? Por exemplo... Nós somos capitalistas, essa então... Essa grande questão agora que está em Brasília do veto, que do presidente, os da lei, estão tentando tirar... Uhum. A cada pipoca e a cada ticket de cinema que você vai lá, tira-se uma microtaxa, um percentual pequeno para o Fundo Setorial do Audiovisual, para ele fomentar de novo isso. Então, essa indisposição que a classe artística está tendo com o atual presidente da República, é que ele está querendo... Não sei se é uma pedalada fiscal ou um remanejo, mas... Tá tirando daqui para pôr ali. Não é legal. Tá tirando daqui, tá tirando do meio artístico para pôr em outro lugar, é isso? Não é legal, porque isso aí é uma poupança que o próprio setor criou. Então vamos lá. Isso. Então vamos lá. É igual você que recolhe o INSS para se aposentar depois de um certo tempo de trabalho ou de uma idade. É o mesmo que o PROCON, por exemplo, que inclusive nós vamos entrevistar a Patrícia Parra, que ela já se colocou à disposição a partir do mês que vem, porque a agenda está lotada, nós vamos bater um papo aqui. É o mesmo que o PROCON emite uma multa, existe um fundo municipal, um fundo do PROCON, que depois ela tem que usar para esse mesmo propósito. Esse propósito está sendo desviado em relação à cultura, é isso? É o que ele está querendo fazer. Mas não fez ainda ou não? Olha, dá tempo de reverter, você acha? Sim, tomara que o Congresso e o Senado, então todos a classe artística, o próprio Polo de Cinema, na pessoa do José Carlos Padilha, José Padilha, que é o criador do Polo de Cinema do Paraná, e eu que indiquei para ele vir para cá, porque ele ia para Foz do Iguaçu, eu fiz todo o aparato doméstico político aqui para ele estar aqui,
ele é um dos grandes interlocutores com a bancada federal de deputados, com a bancada estadual, com o vice-presidente da Assembleia Legislativa, que depois eu vou procurar aqui o nome dele, eu não vou lembrar, acho que é Túlio. Acho que é Túlio, se eu não me engano, mas a gente vai dar uma procurada depois. E essa mobilização foi feita com todos para que não aconteça isso aí, porque vai causar um prejuízo muito grande. Ó, pra tu ter uma ideia, se tu pegar a produção audiovisual profissional no governo FHC de 1995 a 2002 e depois de 2003 até 2018 mais ou menos, é absurda a diferença disso, é muito grande. Mas vamos lá, então deixa eu tentar entender o negócio aqui. A gente percebe claramente, Vital, que há uma rota de colisão entre os artistas famosos e o governo atual a nível federal. Até os anônimos. Então, mas será que esses artistas famosos não estão prejudicando os anônimos, que são a grande maioria, porque existe uma briga também política nesse meio? Quando você pega... agora eu vou fomentar uma coisa aqui para discutir, porque você é inteligente. Quando você tenta. Quando você pega um evento igual o Lollapalooza, é um evento cultural. Sim. Aí você pega o Anitta, um Pablo Vittar, vai lá, que são artistas, e se posicionam ideologicamente, politicamente a favor de um governo que vem tentando derrubar o outro. Isso não gera uma rota de colisão que leva, então, o presidente a tomar esse caminho de forma errada, correto, né? Porque a lei existe para poder liberar verba para a cultura, é um imposto que é recolhido, tem que ser devolvido. Mas isso aqui não está gerando esse confronto e matando o pequeno empresário na área cultural lá na outra ponta da corda? Então, mas a grande questão disso, eu vou evitar de falar de política. Não, perfeito. Mas, aqui não tem outro jeito, né, mas gente? eu vou explicar aqui a falha da lei. A falha da lei funciona o seguinte. Eu vou citar aqui um conhecido meu chamado Márcio Alex. Tá. Ele fazia aqui na cidade, pela Lei Rouanet, o Festival do Teatro Contemporâneo. Tá. Então, ele demorava lá meses para rascunhar o projeto, subia no site da Salic, que tem isso aí uma discussão, até o Bolsonaro quer travar isso aí. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas tem essa possibilidade, né? Não sei o porquê. Tanta preocupação com a classe artística que ele tem, né? Ao invés de governar o país. E... Tá brabo com o Bolsonaro? Não. Eu acho que... Afetou a sua classe, ele poderia ter se preparado mais para ser presidente. Cuidadosamente eu falo assim. Poderia ter se preparado mais. Você acha que o Lula era melhor ou não, se fosse na área da cultura? Não, eu não vou entrar nesse mérito. Entendi, aqui agora. é que hoje... Entendi, hoje ele... Cultura. É cultura. Então o que acontece? Eu falei na lei. Esse menino, ele fazia o Festival de Teatro Contemporâneo. E o que tem que fazer? Por exemplo, o Cláudio, ele tem uma empresa que ele abate 2 milhões, igual a usina Santa Terezinha. Certo. Ele vai até o empresário para fazer o abatimento na época certa, e quando você aprova esse projeto, você tem 2 anos para executá-lo e prestar contas. Se você adquire uma câmera fotográfica, você tem que doar essa câmera fotográfica para a entidade Lar Betânia, por exemplo, ou para o Lar Escola. Você não pode usar ela. É uma lei, assim, muito complicada. Eu tenho até um certo preconceito com ela, mas é o que tem. Então, os empresários de Maringá falavam absurdamente ou delicadamente para ele assim: se você trouxer um global, eu invisto. Se você pegar um cara daqui, eu não invisto. Então, quem decide para onde vai o dinheiro é o empresário. É o empresário? É o empresário que decide aonde ele coloca a marca dele. Por exemplo, se você quiser, você pode falar assim: não, eu não vou abater para a cultura meus 500 mil reais aqui, eu vou mandar para o governo federal. É um direito teu adquirido na Constituição. Perfeito. Se você quiser investir, então é o empresário que decide. E eu já fui muito acusado, já tive até que fazer boletim de ocorrência contra grupos políticos que dizia que eu usava a Lei Rouanet. Eu sempre adorei a iniciativa privada, que a coisa é rápida. Eu tenho uma certa dificuldade com o público, é muito lento as coisas. É moroso. É muito travado as coisas. É. Não sou contra a administração pública, mas tudo que é público é muito lento, é muito demorado. Burocrático, né? O negócio é E o sujeito engessado. Sem saber da minha experiência, sem saber foi falar, tá. de que situações que eu já ajudei esse país aqui, e sem entender a lei, diz que eu usava a Lei Rouanet. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que deixar de ser um pouco beócias e ler primeiro
para falar as coisas. Ô Vital, então você acha, por exemplo, então vamos lá, o que a gente entende de Lei Rouanet, quando se coloca lá uma matéria igual a gente cansa de ver isso em grupo de WhatsApp. Daniela Mercury recebeu tanto para produzir um disco. A Luciano Huck recebeu tanto para produzir, não sei que é um documentário. Eu não sei que fulano e tal recebeu tanto, Gilberto Gil recebeu tanto. É aqui que está o problema da gente não conhecer o que a gente fala? Ou aqui tem um problema também que precisava ser aparado? Aí entra no que você falou, mas o empresário quer o nome dele atrelado ao Luciano Huck porque é da mídia. Os senhores lembram, ouvintes, Cláudio, todo mundo, um ator chamado Hugo Carvana, eu conheci pessoalmente. Sim. Hugo Carvana demorou quase Eu lembro do filme dele. 2 ou 3 anos para captar o montante básico para fazer o filme. Porque tem uma cláusula na Lei Rouanet, que eu não sou burocrata da Lei Rouanet, então Certo. eu mando o projeto e fazem e trabalho, mas nunca tive meu CPF atrelado a ela direto. Eu acho que a partir de 20% ou 30% tu já pode começar o projeto. Aí você vai captando o restante e vai colocando nos rodapés os patrocínios, Certo. apoios. Ele demorou todo esse tempo. Tu sabe quanto tempo que a Xuxa levou para captar? Milhões. 2 dias. 3 meses. Então, o problema é assim. É igual tem uma discussão aí que eu ouvi, eu não tenho certeza, Certo. que os professores que têm melhor pontuação no concurso, eles vão para as escolas melhores e mais centrais. Os que têm menor pontuação vai para as escolas com menos infraestrutura e com mais problemas. Ô Vital, mas então vamos lá. Então vamos puxar uma outra ponta aqui da discussão da Lei Rouanet. Por exemplo, mas se você quer uma água? Quer uma outra água? Nós vamos botar o Cláudio, uma aguinha, por favor. É diretor, é produtor, é tudo aqui. Ele só não é palmeirense, mas o resto ele é de tudo. Ele manda, torce desmanda. Deve ser São Paulino, eu acho que é o jeitão dele aí de tranquilidade, não tá nem aí. Muito obrigado. Tá de boa, não é briguento. Santista, tinha que ser alguma coisa nesse nível, é lá da Baixada Foi do quem litoral. deu oportunidade pro rei, né? Exatamente, na realidade o rei era de Bauru, né, jogava lá em Jaú, em Bauru. Vamos mudar o assunto, vamos para a Lei Rouanet, vai, vamos para a Lei Rouanet. Lei Rouanet, então qual é, mas ô Vital, se você for olhar nesse pé, qual é a injustiça? Eu sou empresário, o mundo é capitalista, certo? Há um erro violento em relação ao capitalismo. Se você pegar os 8 homens mais ricos do planeta, eles bancam todo o PIB do Brasil e por aí vai, e sobra dinheiro. O mundo é capitalista. Se você for atrelar uma marca, o seu nome é uma marca, você é uma empresa, eu sou da área cultural. Eu sou o Clóvis Pontes, estou começando agora. O Cláudio já tem uma empresa que tem N pessoas assistindo, que tem N tempo de estrada, tem lá... Não funciona assim no Instagram? Quanto mais visualizadores, mais pessoal investe. Então não está então não tá deturpado. Injusto, meu Exatamente, não está deturpada essa ponta. Eu posso usar sinceridade aqui? Claro, deve. Posso usar sinceridade? Deve. Por exemplo, há uns anos atrás, quando eu ainda era um garoto ali de 18, 17 anos, que eu chegava com a minha pastinha de documento, já com experiência fora do país, para pegar um projeto no estado ou na prefeitura, quem era o manda-chuva era a turma da UEM. Bom, O que eles preferiam? Um garoto de 17, 18 anos? então vamos lá. Ou o UEM, Universidade Então vamos lá, Estadual de Maringá. vamos lá. A UEM... E eu sabia fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Aí agora... Olha só, dentro de uma ótica. Então, por exemplo, o que acontece? Lá na França tem uma coisa muito engraçada. Se você chega, bom dia, por favor, um café no balcão, ele é um preço. Se você chega e dá bom dia, é um preço. Se você senta, é outro preço. Se você chega, senta e não dá bom dia, não fala nada, é outro preço. Exatamente. Então, infelizmente, nós somos números, meu amigo. Sim. Se uma família vê um rapaz que ainda vai prestar um concurso para ser alguma coisa, essa família, felizmente ou infelizmente, ela vai falar um X que seja para uma filha ou quem casar. E ainda vai começar uma coisa. Mas, ô Vital, então... E depois, se ela pega um cara pronto, que tem um veículo,
não é só questão do conforto. Mas então, eles qual- não, então eles tá, não- então- tem pessoas que não pensam na índole. Perfeito. Pensam no status. A sociedade é status. Ô Vital, então vamos lá. Infelizmente. Então qual é o erro, por exemplo? É questionável, mas qual é o erro? Se o mundo vive essa visão, tem essa visão, qual é o erro, de repente, de uma Lei Rouanet ir para uma Xuxa com 10 milhões e o outro está começando a não ter muito dinheiro? Se essa é a visão, que o empresariado tem, se essa é a visão que o ser humano tem. Por exemplo, eu sou defensor, Clóvis Pontes, sou um defensor ferrenho do voto distrital, do voto de bairro, do voto regionalizado. Porque eu digo o seguinte, você precisa de representatividade política na tua cidade. Claro. Aí eu vejo um Francisquini, nada contra o delegado Francisquini, ser o segundo mais votado na última eleição para deputado estadual em Maringá, com 14 mil e poucos votos, depois do Homero Figueiredo Lima e Marquesi, depois em Mantovani, depois do Dr. Batista. Aí eu voto num candidato de fora e quero exigir que ele deposite todo o seu trabalho na minha região. Então, falta conscientização. E nós produzimos essa falta de conscientização. Eu, eleitor. Então, como é que nós vamos cobrar, por exemplo, do empresário que ele invista no Vital? Você ainda é conhecido. Imagina, ele invista em mim, sendo que ele pode investir o mesmo valor numa Lei Rouanet com o Luciano Huck fazendo propaganda da empresa dele. Não existe algum erro nessa Lei Rouanet, então, que deveria ser direcionado, por exemplo, 80% para o pequeno empresário cultural e 20% para o maior, para ver se a gente equilibra isso? Clóvis, Onde que está o problema do gargalo? velho? Nesse exato momento, se eu falasse alguma coisa, o que deve ser feito, eu estaria sendo irresponsável, porque é um país muito grande, de muitas culturas, de muitas prioridades. Por exemplo, o Oxente não fala no Tchê. O gaúcho, quando ele está com a sanfona, parece que ele está no céu. O pessoal do Norte e Nordeste, para ele, é cultura. Então a gente está num país assim muito grande, que os R$100 que vale aqui, ele vale diferente a 3 mil quilômetros daqui. Os valores culturais também eles são muito diferentes. Então teria que se pensar, na minha opinião, regionalmente as coisas. Tinha que ter um ministro da cultura aqui, homem de verdade, de pegar uma caravana, um trailer, visitar cada país e ver o que... Uma vez eu fui ver um trabalho de reisada, ou folia de reis, não sei se o senhor conhece. Folia de Reis, meu pai participou de Folia de Reis, pessoal de Minas Gerais. Sabe por que o grupo acabou? Não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de pessoas. Incentivo. Não tinha um lugar para ensaiar e as cordas dos instrumentos estavam estragadas e desafinadas. Então, e as pessoas não têm condições de manter. Então são problemas assim muito simples. pontuais e fácil de resolver. Eu vou dar um exemplo local. Tá. Essa situação aqui. Isso aqui foi 2016, isso aqui foi 2018, 2022. Quando eu trabalhava com a família do Paulo Leminski. Tá. E trouxe a família dele para cá. E aqui tem poemas de 1928, escaneado de papel de pão, da mãe do Paulo Leminski. Nossa. Aqui dentro, ó. Por isso fala gerações Leminski que trabalham aqui. Mal tinha chegado em Maringá. Aqui. Então o que aconteceu aqui, nessa situação? Essa situação aqui. Esse aí é o Joel na É ponta o aí? Joel Cardoso. Ei, Joel, um abraço, Joel Cardoso. Esse eu sou do meio aqui, ó. Aham. Tem aqui Tá novinho aí, né? Tá 4 anos atrás. É, Eu tava aí, ó, tá 15 novinho aí, ó. tava 15 quilos menos. Eu tô parecendo um porquinho de Natal. Então vamos lá. Essa situação aqui deixou Tá. muito claro para mim o perfil de artista aqui. Como é que funciona. Eu não tô querendo fazer uma crítica, mas existem perfis de artistas pelo Brasil. Os que se mobilizam, os que não precisam se mobilizar. E os que reclamam de tudo. Que já tem dinheiro, igual, por exemplo, tem famílias no Brasil, um mês de você começar no cinema, você está dando muito dinheiro e banca até o filme. Sim. Outro mês estudando muito, outro meio conseguindo. Por exemplo, o Agnaldo Silva era jornalista. Depois que ele foi angariando, escrevendo roteiros, etc. Então, o que aconteceu aqui? Aqui foi um problemão. Esse aqui era um movimento pão nosso de cada artista, certo? O movimento pão nosso de cada artista na época, que o Joel Cardoso deu esse espaço pra gente, que ele deu força também pro projeto na época. Tá. Aqui tinha Nildemar de Souza, Sandro Maranho, Ismael, o Giancarlo Hilário, filho do José Hilário, se eu não me engano, escritor conhecido aqui na cidade. Aham. Foi da academia aqui local.
bem conhecido, o Jean Carlilário, acho que ele é educador e artesão, tá, não sei por onde ele anda, trabalhou na cultura em Pontal do Paraná, e nós criamos esse movimento. Só que eu cheguei nesse movimento, ele já estava como é que eu vou dizer? Ele já estava acontecendo quando eu cheguei nele, então ele já tinha algum tempo. Só que tinha um pequeno probleminha na época. Quem que ia ser o testa de ferro? Quem que ia subir lá da tribuna? Quem que ia encarar a imprensa? Ninguém queria. Por quê? Debatia-se perder quase 6 milhões de reais, a saída de um secretário e subir um outro secretário. Pela lei de responsabilidade fiscal do Fernando Henrique Cardoso, se você não usa, você tem que devolver. Próximo desse ano aí, não sei se foi 2017 ou 2018, foi devolvido pela Câmara Municipal 5 milhões. Não usou, você devolve. Secretaria de Educação, acho que é a segunda pasta tem mais orçamento aqui. Saúde e educação é que mais tem. 21 milhões foi devolvido. Tu imagina se tu joga na mão de um estudante de mestrado, doutorado, que seja, esse dinheiro para o cara fazer uma pesquisa? Então, por isso que eu tenho alguns preconceitos, alguma reticência com o Estado, porque ele é muito engessado. Ele não dá liberdade de mobilidade. Tudo bem. Nessa época, tinha um secretário chamado Rael Jimenez, que, por falta de habilidade burocrática ou política, esse dinheiro ia perder. O prêmio Aniceto Mate de 2017 e 2018. E todo mundo com as suas necessidades. As pessoas são artistas, elas pagam aluguel, elas tratam de filho, pagam escola, compram remédio, igual todo mundo. Não tem. Por isso que eu falei, esse glamour que constrói. Nós temos problemas, pessoas frequentando psiquiatra, psicólogo, por recém trabalha há 2 anos. E esse dinheiro quase perdendo. Então, quando chegamos a conversar com o antigo secretário, várias vezes para tentar uma situação amigável, antes de mandar a bala de canhão, né, no muro dele. Conversamos com o prefeito, aí a coisa desandou. Então, criamos esse movimento aqui. Na época, Victor Simeão, que é hoje atual secretário de Cultura, me perguntou, eu concedendo entrevista na CBN, teve até um fato engraçado, que eu quebrei o sofá da CBN, sentado, né, tem um estralo no ar, e ele falou assim, por que você quer que o secretário saia? Eu falei, eu não posso falar do trabalho dele enquanto professor. Mas como secretário, ele não tem o perfil para coisa. Ele tem habilidade política. Porque nem quando ele chegou lá na secretaria, o mínimo que ele deveria ter feito, acho que qualquer secretário faria isso, é convidar a classe para trocar uma ideia e pensar numa economia solidária. Então, criou esse movimento aqui. E, curiosamente, quando você vai usar a tribuna da Câmara, tem um protocolo de 10, 15 dias, exceto quando é uma emergência. Pedimos a tribuna, gentilmente foi concedido no dia... O Mário Rossocal é o presidente, né? O Mário Rossocal, o Mário Verde deu uma força também para estar conseguindo isso aí, né? Foi no dia 7 de junho que concedeu o promovimento e eu fui lá fazer a representatividade na tribuna, nos 10 minutos de praxe. Só que aí, antes da gente subir lá para fazer esse ato, já tinha caído o Rael. No domingo já foi decidido, na sexta já foi decidido, domingo foi anunciado internamente, na terça-feira disseram que era o Miguel Fernando. Certo. Então eu falo na tribuna dia 7, ele assume dia 8. Foi um negócio muito engraçado de se pensar numericamente, né? E concedi para o Miguel Fernando, quando ele criou o Instituto Cultural Ingá, um espaço de meia hora lá na Rádio Coral Supervisor, na Rádio Cidadã do Butantã, para ele falar sobre o Instituto. Falei minhas reticências sobre ele, mas que ele fizesse um bom trabalho e que estaríamos para ajudá-lo. O que aconteceu, de bom ou de ruim, cada um tem uma opinião sobre ele, sabem o que ele fez ou não fez. Então, eu não sei se você já quer ir para o assunto aquele outro assunto que a gente tinha que tratar. Quero, mas... Quero, não, eu quero... Então, vamos lá. Por exemplo... Quer fazer um break? Quer comentar? Não, tranquilo. Não, o assunto tá bom. O assunto tá bom, tá dinâmico. É o seguinte, então vamos lá. Nós temos um problema, então, estrutural da Lei Rouanet, que eu acho que dificilmente vai mudar. Você deixou bem claro que existe uma verba, um fundo que vai para a Lei Rouanet, que tinha que ser devolvido, então não podia ser barrado a nível federal. O audiovisual, ele é praticamente um fundo recém-criado, independente ali. Certo. Ele pode vir através de Lei Rouanet, por exemplo.
esse fundo, e ali Paulo Gustavo também, ele ia beneficiar o Paraná com 200 milhões. E esse dinheiro, ele tem que ser usado até 31 de dezembro. Então essa que é a corrida nossa. Existe muita burocracia para se liberar isso, para travar de fato e de direito ou não? Devido a essa questão... Ou a incompetência no meio artístico que não permite essa capitalização? Devido a essa questão dessa questão sanitária nossa aí, Certo. tem muita coisa que está agilizando. Por exemplo, o sujeito tinha débito com a prefeitura, Tá. mas ele conseguiu pegar 5, 10, 15 mil, por exemplo, devido à urgência pela questão sanitária da Covid, porque não tinha o que fazer. Eu fiquei quase um ano, 8 meses sem trabalhar também. Chega uma hora que live não funciona, que o limite do banco acaba. Sim. Então, o que eu queria estar falando contigo aqui em relação a esse movimento Pão Nosso de Cada Artista, o engraçado que tinha dezenas de projetos parados, para todo mundo que a gente chegava para apoiar o movimento, ninguém queria dar as caras. Você chegava para não, estou escrevendo meu livro, não vou ver com isso não. O fulano... A classe artística não é unida? Não é. Agora tá se mudando, porque tem, por exemplo, tem a cooperativa Macuco, que é a Laura Chaves. Então, eu entrevistei a Laura Chaves aqui, eu não sei se Laura, você um abraço acompanhou. pra você aí. Um abraço pra Laura. Eu conversei com a Laura Chaves, eu encontrei com ela distribuindo o panfletinho, nós vamos entrar no assunto, Então, lá no aniversário de Maringá. Só para concluir isso Tá. aqui, o que aconteceu? Procurei várias pessoas, eu fiz umas 50 ligações. Não, eu tô no meu set de gravação, não quero saber. Só que aí, o que aconteceu? Esse ato que eu dei a cara a tapa lá e arrumei entre aspas, um conflito com o secretário, que hoje é diretor de Extensão e Cultura do Departamento de Cultura da UEM, que ele nem me olha na cara quando a gente toma em restaurante. Isso não foi culpa minha, foi ele que escolheu, de repente, um cargo, entrou para um cargo que, de repente, não estava pronto. Não tinha 15 gatos pingados na Câmara Municipal, quando nós fizemos esse ato lá, que ajudou a prefeitura a pensar um novo secretário, que enquanto não trocou, nós não paramos, com um fuzilamento intelectual, vamos dizer assim. E hoje, atualmente, com o secretário novo? Só concluir aqui, o que aconteceu aqui? No dia seguinte, o Miguel Fernando falou assim, me mandou um contato por telefone aí, redes sociais, acho que inbox lá, falou, obrigado pelas palavras lá e tal, eu estou aqui para somar. No dia que ele assumiu, tinha gente quase pendurado no teto. Você sabe como é que é? O poder, ele atrai gente. Quem está perto, o fogo atrai fogo. Então, olha só, a hora de resolver, igual os antigos dias de matar a vaca, de resolver a parte osso, ninguém quer dar cara a tapa. Tinha pessoas que falavam assim, nem cite o meu nome na tribuna, né? Nem cite o meu nome na tribuna. Então, eu acho que as pessoas deviam parar de ficar em cima do muro, né? Parar de reclamar e trabalhar, meu. É isso. Então você é o seguinte, então vamos lá. Você tem uma classe artística, deixa eu pegar aqui Você tem uma classe artística que poderia ser mais unida, ela não é, pelo que eu estou vendo aqui. Eu entrevistei a Laura Chaves, que eu achei interessante a abordagem que ela fez comigo no evento de Maringá, e aí eu vou entrar, tirando esse ponto, eu vou entrar numa seguinte questão. Hoje, eu mandei um WhatsApp depois para o Vitor Simeão, que me retornou na mesma hora, perguntou a pauta, eu disse qual era a pauta, ele disse, olha, eu estou tuchado até o dia 21 aqui, até o dia 20, 21, eu vou entrar em contato com ele de novo, em relação a ele estar aqui nesse lugar que você está ocupando agora, que a Laura Chaves ocupou. Eu quero abrir espaço, porque eu quero entender o seguinte. O Vitor Simeão é o secretário de Cultura de Maringá. Sim. Nós tivemos um período de pandemia, 2 anos de pandemia, você acabou de citar, o pessoal parado, um monte de gente sem trabalhar. Aí nós tivemos o primeiro evento oficial em relação à cultura, o maior deles, que foi o aniversário de Maringá. E aí você tem no desfile participação de uma empresa de Campo Mourão por um processo de inexigibilidade, ou seja, não teve um pregão, não teve não teve nada em relação a esse processo de licitação, segundo a Laura Chaves. Então, a minha pergunta é, se nós temos um evento em Maringá, a importância de Maringá tem um roteiro cultural grande, tem um pessoal muito bom aqui, e eu vou entrar num outro ponto daqui a pouco em relação a esses eventos, por que nós não tivemos a participação
artistas, atores aqui de Maringá, nesse desfile, nesse caso específico, em relação a esse pessoal de Campo Mourão que veio de fora. Qual foi o problema e como você analisa esse fato em si, esse fato isolado em si? Olha, o Clóvis, antes de vir aqui no seu projeto, eu tomei muito cuidado com as informações que eu fui colher. Perfeito. Conversei com um colega conhecido meu, que eu não vou citar nome, ele tem uns 30 e poucos anos de Secretaria de Cultura. Tá. E ele está por dentro de tudo que acontece lá. Você sabe como é que ele chamou esse episódio? Galinha morta. Isso é uma galinha morta, então. Por quê? Eu penso assim, peguei até aqui o livro de Maquiavel. Certo. Gente, a gente tem que parar de ficar pensando que a política, que a classe artística é uma pureza. O que Maquiavel fez quando ele foi discutir Platão? Platão, não dá para ter uma polis de 5 mil habitantes. Platão, o homem não é puro. O ser não é puro, porque o Nicolau Maquiavel é um pensador político. Certo. Então, o que esse senhor me disse, numa Tá. fonte fidedigna dentro da prefeitura, Certo. é que não havia tempo hábil de criar um edital e ter uma concorrência. Não daria tempo de fazer o aniversário. Agora, é aquela coisa. Mas então não dá para ter feito inelegibilidade usando a nossa estrutura de Maringá? Porque se não havia tempo hábil, por que nós chamamos Campo Mourão e não Maringá e não Campo Mourão? Por que nós fizemos o caminho inverso? Então eu vou considerar o seguinte, não há tempo hábil, beleza. Por que não chamou Maringá? Então, se não há tempo hábil, não há tempo hábil para nenhum dos dois. Eu vou fazer uma colocação aqui bem complexa. A minha visão. A minha visão. Como é que foi esse mapa de secretário? Por exemplo, tinha o Rael que caiu, que certo. Não foi expressivo para a maioria da classe. Certo. Entrou o Miguel Fernando, saiu, certo. Segundo ele, por questões pessoais. Certo. Né? Não ouvi mais desde a época. Certo. Por questões de ideologia, nos falamos pouco, talvez nem nos falamos mais. Certo. Mas manda um abraço para ele aí, onde Certo. ele Um abraço para Miguel Fernando, que inclusive é referência em relação ao Maringá Histórico e por aí vai. Então é um trabalho magnífico. O que acontece no meio disso tudo? Aí sai o Miguel e o Chico pega a bomba da noite pro dia. Certo. Ele nem foi O Chico foi não é preparado. unanimidade no meio artístico, né? Eu vi Ele foi isso preparado. nos bastidores. Isso acontece mesmo? É normal ou não? Até hoje eu nunca tive problema com ele. É o Pinheiro? Chico Pinheiro. Aí ele pegou uma secretaria, que ele estava num cargo de menor visibilidade, que ele era diretor de cultura. Certo. Então, o que acontece? Na minha convivência com o Chico Pinheiro, nunca tivemos nenhum atrito grave. Em relação a esse evento de Maringá, qual era a participação então do Chico Pinheiro junto com o secretário, por exemplo? Porque você abriu um ponto que eu não sabia. A minha fonte diz que quem decidiu foi o prefeito, não foi o Chico Pinheiro. Eu também acho que quem define é quem tem a caneta, mas vamos lá. Então vamos lá. Então vamos independente de quem definiu ou não, eu acho que isso parte do chefe, né? Porque a gente precisa pedir bênção pro chefe, eu preciso pedir bênção pro Cláudio aqui, né? O pessoal acha que eu mando, eu só obedeço. Mas olha só, é isso que eu questiono. Nós temos um evento, nós temos a pandemia. Bom, não deu tempo de se preparar, mas meu Deus do céu. Se não deu tempo de se preparar e precisou partir para um processo diferenciado em relação à licitação, por que não fizeram isso para Maringá, para a gente fazer isso em relação ao seu trabalho, ao trabalho da Laura Chaves, ao trabalho do Deprá, ao trabalho do pessoal que é aqui de Maringá. Esse foi o meu questionamento. Eu não estou dizendo que, inclusive, eu elogiei o trabalho do pessoal de Campo Mourão. Eu disse, olha, eu fui no desfile, eu participei, eu fui lá, eu acompanhei o desfile. O trabalho foi muito bom, magnífico. Por que não Maringá? Se havia um problema detectado, não vai dar tempo. Se não vai dar tempo para essa água, o Vital, também não vai dar tempo para essa. Então, essa é a água que eu tenho que beber. É só esse o meu questionamento. Por que não Maringá e Campo Mourão? Eu vou comentar duas coisas rápidas. Quanto tempo nós temos aí? Uns 15 minutos? Tem. Tá. Pra gente concluir isso. Tá. Minha visão. Quando o Chico entrou, era só flores no Chico. Certo. O poder de novo. Perfeito. Igual com o Miguel. Então, o que acontece? Às vezes, no meio dessa história toda, a gente erra. Não, perfeito. Por isso que eu liguei pro Vitor Simeão para ele sentar aqui para dar a versão dele, para não ficar só em duas versões. O que eu acho é o seguinte, eu acho que as pessoas, elas falam desnecessariamente coisas absurdas. Por exemplo, tu sabe como é que tem pessoas que chamam a gente aqui em Maringá, que está num polo de cinema, de bandido.
aí. Eu trabalho num projeto há 3 anos voluntário para gerar 10 mil empregos por ano aqui na cidade. Viajo para Curitiba, sei lá, Brasília, pagando com o nosso dinheiro, documentos com o nosso dinheiro, e as pessoas não chamam de bandido porque um parlamentar como o Ricardo Barros vai repassar para o Polo o dinheiro, sendo que isso está dentro da lei. Então, mas que isso vai beneficiar, motivo, que isso Vital, vai beneficiar elas. Então as pessoas, ao invés de elas conseguirem enxergar um pouco mais, elas têm uma crítica de senso comum muito pequena. Mas mais um motivo para poder priorizar por que você eu sou que é bandido? daqui. Por que eu sou bandido? Não sou bandido. Agora, eu não posso falar o todo disso. Um outro detalhe que poderia ter sido evitado isso. Tu sabe o que eu cheguei em 2018 e falei para o Miguel Fernando e falei para o senhor Ulisses Maia em 2019, apesar de ter crescido perto do Ulisses, sempre sou muito bem recebido pelo... O Ulisses não é uma pessoa inacessível, ele tem esse estilo, ele é muito acessível, né? Por isso, mas continua. E sou muito bem recebido na prefeitura, para os secretários. Um abraço aí para os 10, 11 irmãos do Ulisses, o Hércules Coticifas, o senhor ilustríssimo secretário de governo. Sou amigo da esposa dela, Leonilda. Quando eu trabalhava numa escola, ela foi visitar a escola gentilmente, entendeu? Lá no horário pontual, muito gentil. Então, nós levamos 2 assuntos importantes para o Miguel e para o Ulisses. O Ulisses, devido, eu acho que a correria dele de muita coisa, ele não deve ter se atentado. Mas o secretário, eu falei, na tribuna na Câmara, dia 7 de junho de 2018, falei, precisa criar uma incubadora de projetos para Maringá. Por quê? Os editais que todo mundo defende, tem gente que fala até de uma questão moralista, que tem que ser os editais, não há outra forma, e que não pode ter inexigibilidade, elas estão colhendo o próprio veneno delas. Desculpa falar. Quando a incubadora, ela ia criar um gargalo tem os editais. De todos os editais que tem, só 30% dos produtores culturais conseguem são beneficiados. São beneficiados. Aí eles conseguem se inserir. Isso, nos projetos. Depois vem uma coisa aqui, uma coisa ali. O sujeito que chama o outro para fazer uma iluminação, uma decopagem de cinema, uma direção de fotografia. Mas o montante mesmo que vai falar assim, não, isso aqui vai me garantir 6 meses, 1 ano. Isso é 30%. Quando eu sugeri a incubadora, e o Miguel queria falar fomentadora, eu falei, não, incubadora, cara. Fomentadora é porque o projeto... Fomenta é quando você... Isso. Porque você quer dar um nome pro negócio. Isso. Não é assim que funciona. É igual o Bolsa Brasil e o Bolsa Família. Cada um quer um nome. Ele gosta de dar um nome pro negócio. Tá. Então, eu sou bem escrachado na coisa. Então, o que acontece? Eu falei, vamos criar uma incubadora. Falei isso pro prefeito. Todo mundo só balança a cabeça, assim, ninguém se manifesta na hora. Então, mas aí não se manifesta... E a incubadora ia fazer o quê? Ia dar um gargalo de mais 30% de projetos. Beleza. Com capital misto. Mas isso, o erro não está nos artistas? Vocês não tinham que se mobilizar de uma forma diferenciada? Para que essa incubadora passasse? É o seguinte, o secretário, ele não deu ouvido na época. Porque não era um projeto dele. Mas já dele. falaram com o Vitor Simeão, por exemplo, dessa vez? Eu vou até botar aqui, incubadora... Qual seria o nome? Incubadora Incubadora pública de projetos. E ela pode ser voltada para capital misto. Por exemplo, vamos supor que tu tem 300 mil reais de doação, 100 mil reais de doação. Não, eu quero contratar o grupo Sucena, por exemplo. Certo. Eu quero investir num projeto, por exemplo, qual que é o projeto do Polo Cinematográfico? Que a gente vai, dia 23, já ver questões com o secretário de Aceleração Econômica, Marcos Cordioli, para definir questões de terreno. Outra coisa, Marcos Cordioli. Eu brinquei com ele. Visita com ele dia 23. Aproxima a gente mais, mas o Marcos é muito querido. O Marcos é meu vizinho. Tem uma visão violenta em relação a isso. Ele foi Dancini. Outra coisa, o Marcos, se tem alguém preparado para um cargo, é o Marcos Cordioli. Eu não consigo enxergar dentro de todo um segmento alguém tão preparado como o Marcos. Dia 2 de abril, ele é muito quando acessível. Nós fizemos a junção do Polo com a ProCinema, que é a Associação dos Profissionais de Audiovisual de Maringá, o Ulisses Maia pediu que o Cordioli e o Victor Simeão fossem representá-lo. O Cordioli não tem melhor para poder... A importância do Polo. Não tem o melhor. O prefeito, não podendo estar presente, enviou 2 secretários. E olha, 2 secretários de peso. Victor Simeão de peso, o Marcos Cordioli de peso, conhecedor, respeitadíssimo fora. A então embaixadora do projeto em Curitiba representou o vice-presidente da Câmara Legislativa, esteve aqui no dia. A comunidade esteve,
representantes do movimento GLBTQIA+, esteve, Aham. profissionais, esteve representantes do Dr. Batista, uma série de pessoas esteve. Convidamos todos, os que puderam ir. Não, puderam inclusive, ô, Vital, eu me coloco à disposição, podem me chamar, eu participo. O Cordioli sempre me manda algumas coisas. Eu tenho um projeto, eu quero. vir. Cordiano é cineasta também, né? Não, o Cordioli é uma sumidade em relação à cultura. Ele conhece muito mais um pouco turismo, ele agora está nessa linha. O resumo que eu faço disso, com a visão de São Paulo e Rio, temos que parar de pensar no umbigo. Certo. Tem que pensar no coletivo. Perfeito. E aí A nós, gente aí tem- nós a vamos gente tem voltar que para o pensar no nosso coletivo. próprio eu. A e gente dizer, olha, tem que pensar no coletivo. Se eu você- posso cobrar, mas eu preciso me Então, movimentar. esse negócio Tá. de ficar em cima do muro, eu tô no meu set de gravação, tô Entendi. escrevendo o meu livro, tô ensinando o meu espetáculo, Entendi. não dá cara a tapa, Entendi. não funciona mais. Mas se vocês tivessem essa incubadora, isso aí aconteceria automaticamente. Se insere. Então tá. Então eu vou inclusive Então- ser um defensor disso aqui, tá? Sim, e eu acho que o pessoal tem que ouvir o Chico Pinheiro. Então eu quero ouvir o Chico Pinheiro também, então. O pessoal Pronto. tem que ouvir. Que de repente foi uma decisão tomada no executivo, Perfeito. estão culpando lá a ponta. Pode falar então, eu estou à disposição, a Rádio Azul está à disposição. Porque o Chico Pinheiro, ele é superintendente de cultura, ele não é um secretário de cultura. Perfeito. Então, o Chico Pinheiro, ó, tá à disposição já aqui essa cadeira. A gente tem aqui uma sequência, mas eu quero trazê-lo aqui também. Programa dinâmico que já está indo quase para o fim. Paixão de Cristo em Maringá. É violento como esse evento, ele é reconhecido já a nível fora do país. Eu tenho o pessoal de Campinas, o Vital, que perguntou para mim sobre, e essa Paixão de Cristo aí que eu vi aqui a matéria e tal. Como é que a gente consegue trabalhar isso a nível de como é que você vê esse evento, por exemplo, como referência para os pequenos aqui na área cultural? Você consegue fazer esse link ou não? Olha, como é que eu vou te dizer? Todo evento cultural, ele traz benefício turístico, ele traz benefício Divisa. de status, Perfeito. ele traz benefício de Relacionamento, geração de emprego. visibilidade. Por exemplo, o que é mais bacana? Fazer um espetáculo, um ato esportivo ou um ato de guerra? Aqui, ó, tem aqui uma matéria que não deu tempo nem de conversar. Ah, não, você tem Que muito foi material. Gente, vocês não têm noção. Correspondência, Ó. eu concedi uma entrevista pro O Diário. Se eu for botar aqui o que esse homem trouxe de documento. Aqui, ó, tá aqui, ó. Não, dá uma olhada aqui, ó. Eu Quando vou ficar estourou a 3 dias guerra, falando aqui. quando estourou não a vou guerra no conseguir. Oriente Médio, Aham. vieram pedir minha opinião, eu assinava o blog e coluna Diário de um Hebreu, ó, no jornal O Diário do Norte do Paraná, extinto, Certo. uma pena. Certo. Aqui um amigo muçulmano, eu escrevi essa coluna aqui do Diário de um Hebreu, para as pessoas aprender o que é judaísmo, né? E tal. Apesar de não fazer parte da comunidade local, apesar de Sim. não ter a minha situação regularizada. Sim, eu sim. sou bem direto. Eu entrevistei o Ali Vardani. Vardani. Que Ali foi Sanedino um do- Vardani, amigo meu. Isso, que Esse aí faleceu. era tão gente boa que uma vez eu precisava de uma carona para chegar ao Calil Haddad, ele pediu para um funcionário dele me levar. O Ali. É. O Ali Vardani, eu entrevistei, eu tive o privilégio. Ficou Presidente como... da SIM, pioneiro. Isso, Ivamar, eu tive o privilégio de tomar um café com o Ali Vardani antes dele falecer. Foi Muito Covid, pouco né? tempo, foi Covid. É. E nós tratamos sobre o Líbano, falamos sobre a história, tem uma experiência. O Ele Ali era, Vardani ele uma era referência. libanês ou sírio? Libanês. Sim, Libanês. libanês. É, libanês. A família dele Então mora no vamos Líbano. mandar um abraço aí pro Hamoud, Sim, a filha dele, a Fares, Sâmia. o Ramudinho lá da Associação Comercial, a Chafia Fares. São todos Rapaz, amigos meus. O Rubão, lembra do Rubens? Claro. Rubão. O Cassim. Todo mundo. Então, o Ali Vardani O pra mim é uma Sheik. referência. É. Então, é um dos fundadores da mesquita aqui em Maringá, lá no bairro O Guaporé. Férez, que Sim. é tesoureiro. Então. Acho que ele é o Férez e o Hamoud, eles são tio e sobrinho. Um é presidente e outro é tesoureiro da mesquita. Então, e aí você pega uma matéria, você trabalha aqui em parceria com alguém ligado ao islamismo, ligado à área muçulmana, você ligado à área judaica, e consegue falar uma mesma língua em relação a um projeto. Sim. Eu acho que isso é a violência não guerra. Continua, Vital. E Uma homenagem pro Ali Vardani. é pronto. lógico. E eu queria aí mandar um abraço para toda a imprensa de Maringá, que me ajudou muito nos últimos 30, 60 dias, tá? Eu não vou conseguir aqui citar nome aqui. Não dá, né? SBT. A imprensa é show de bola, SBT, Record, O pessoal da Band teve aqui, Bandeirante, o Marcelo, Rede Pinga Globo, Fogo, o pessoal do Grupo Pinga Fogo, do Jornal Juliano. do Povo, Jornal Maringá, me ajudaram muito na Jornal assessoria Maringá. de imprensa do Sim. espetáculo Neverland. Eu fui convidado pelo William Farias, que a gente já se conhece há 14 anos, trabalhamos há 10 junto. Tivemos casa lotada nos 7 dias, algumas críticas aqui ou lá, mas deu muito certo. Ia mandar um abraço para todo mundo aí do projeto do Polo Cinematográfico do Paraná, minha esposa Ana Jansen, José Padilha, Maurício Borges,
Vanessa É muita Lopes, gente, né, Vital? Muita gente boa, Wagner né? Valério, Thaís Fernandes, que concorreu ao Profissionais do Ano da Globo, entre Olha. os 5 melhores vídeos. Rapaz, Eu atuei nesse vídeo. você trabalhou nesse atuei, vídeo? Fiz uma pontinha lá, mas eu participei. Ô, Vital, mas é uma pontinha. De 700 para. vídeos, ficaram 5 Cinco. profissionais Então, do ano. olha Thaís só. Fernandes, da Pública. Ô, Vital, olha a importância da cultura de Maringá, negão. Então, se unirem para de pensar no umbigo, Então muito- tá, aqui, muito então certo. tá aqui uma referência. Eu trouxe a Laura Chaves aqui, foi um bate-papo muito bom, Abraço, muito Laura. gostoso. A Laura muito, né, eu brinquei, ela foi muito gentil comigo. Eu vou querer ouvir o Miguel Fernando. O Chico Pinheiro, fala pra ele entrar em contato comigo, a gente troca uma ideia. Eu quero de repente tomar um café com ele aqui, a gente bater um eu te papo. passo o contato dele agora. Perfeito. E a gente vai. O programa não tem mais tempo. Agradecer ao Cláudio, Azul FM aí, pela Azul participação. FM, o Café em Pauta. Um abraço pro Maringá, o jornal, onde eu sou colunista. Jornal Maringá, Pamela, Ângela, Josué Endo. Josué Endo foi Falou meu por amigo mim, de falou por mim, bancada, então, foi nome meu do amigo de pessoal. bancada na Jovem Pan. Pamela, foi divertido aqui, hein? Valeu. Obrigado. Não, e nós vamos tomar mais um café, Vital. Ó, o Vital chegou aqui 6 horas da manhã, um pouco mais cedo. É mole ou quer E mais? fui tomar café E foi tomar na esquina do pão, voltou pra cá e a gente vai prosear mais. Ô, Paulo, vamos fazer o seguinte. Desculpa, ô, Vital, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar outro dia aqui pra gente fazer um programa bem assim, mais. Algumas coisas, umas histórias, um negócio meio doido. Bora lá? É só me avisar com antecedência que eu venho. Fechou, então já tá pré-convidado. E eu queria agradecer o pessoal que chancelou o seu nome, a Pamela, do Jornal Maringá. Gosto muito dessa menina aí, tem um trabalho violento. Vi ela também, ontem ela lá no stand do Maringá. tá lá na na Expoingá. tá muito legal Eu fui lá receber o Manuário da Ângela, bati uma foto. Então, gente, o programa Café em Pauta Azul vai ficando por aqui. Vital, muito obrigado pela Eu que sua agradeço presença, aqui. tá bom? E quando precisar da gente no Maringá, ou outros favores. Não, mas não tenha dúvida. E outra coisa, eu cheguei a assinar, fazer umas matérias do café lá pro Jornal Maringá, mas depois uma correria do caramba, não tem tempo nem pra respirar direito. E vamos. Vamos se trocar juntar todo ideia. mundo numa macarronada e um vinho, pô. Fechou, bate. E aí é o seguinte, então, fala do Chico Pinheiro, já está à disposição aqui aberto o microfone para ele vir aqui para bater um papo. E outra coisa, ô Vital, a gente não tem pegadinha, a gente só quer entender algumas coisas, mas eu entendo que há um respeito grande pelas pessoas, pelo ser humano. Eu posso discordar, mas num tom legal, Claro que dentro pode. de um respeito. A gente acabou de elogiar o Miguel Fernando e tem algumas reticências, mas elogiou as o Miguel críticas, Fernando. fazer o quê? Exatamente. Vitor Simeão, falei do Chico Pinheiro. Então, gente, esse espaço está aberto para isso. Amanhã nós vamos ter aqui o Ederlei ao caminho falando sobre saúde. Na quarta-feira, Coronel Aldilene vem aqui bater um papo sobre segurança, papel da mulher, ela a foi política. candidata a prefeito aqui? Foi. Ela trabalhou com o José Cortez, que é lá do grupo do NVR. Olha aí, ó, José Cortez. Então, a Coronel Aldilene na quarta, amanhã Ederlei ao caminho, na quinta tem a Brenda Rompato, na sexta tá para definir o Marco Andreotti aqui. Ele acabou de mandar mensagem, eu não pude ouvir, o Marco já vou ouvir aqui, mas deve vir na sexta. A agenda tá lotada já pro mês inteiro, mas nós vamos encaixar uma brechinha aqui para trazer o Chico Pinheiro e o Vitor Simeão ficou de me Eu acho que são responder. pessoas interessantes. Eu acho que podiam vir até no mesmo dia. Perfeito. O Chico Pinheiro e o secretário, que eles trabalham juntos. Perfeito, fechado. Gostei da ideia. O Chico Pinheiro estava antes do Vitor. Gostei da ideia. Então já tá aberto espaço aqui. O Café em Pauta volta amanhã, então, com o programa normal e o Ederlei ao caminho falando sobre saúde. Um abraço, Cláudio. Sobe o som. Bom dia, gente. Bom frio. E bora lá tomar um café, porque a vida é curta. Um abraço, gente. Obrigado, Vital. Obrigado a vocês. Valeu, tchau. Tchau. Até mais. Olhos claros, bem azuis, andava só, uma gaita